todos vocês estão convidados. Talvez o convite não vai chegar, mas está convidado. Viu, Jorge, Priscila aqui, ó. Todos estão convidados. Amém, pessoal? Glória a Deus. Dudu vai compartilhar algo aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, pessoal. Boa noite. Que bênção, né? Essa reunião. Que tremenda essa rede, irmãos. Eu amo estar aqui nesse lugar. Aqui é um lugar que eu tenho um carinho especial, a Rede de Jovens. E eu quero compartilhar uma palavra hoje com vocês. Efésios capítulo 3, verso 20. Eu não sei se o pastor Elton passou o tema da palavra, né? Agora nós estamos... Cadê? O tema da palavra. Tem aí o slide? Olha lá, ó. Do suficiente ao extraordinário. Tá aí. Para tirar foto, pastor Elton? Quem quiser tirar uma foto aí e mandar para alguém, ó. Então aí, ó, esse aí é o nosso tema. Para lembrar, deixa eu tirar o púlpito aqui. Manda para alguém aí que você lembrou dessa pessoa e está esperando ela aqui no dia 21, que é a próxima rede. Então tá aí, ó, essa é a mensagem, vai ficar gravada nas mídias sociais, do suficiente ao extraordinário. Nós estamos vivendo o ano do extraordinário. E Efésios capítulo 3, verso 20. Agora os irmãos podem projetar. Agora pode projetar para nós Efésios capítulo 3, verso 20. Está lá. Vou ler aqui com vocês. Diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Eu vou ler de novo. Volta lá. É só esse versículo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos pela tua fidelidade, pelo teu amor, por esse culto maravilhoso. E agora, diante dessa palavra, que o Senhor traga aqui para nós direção. Ó Deus, sabedoria, graça, que a manifestação do Senhor seja clara e poderosa nesse lugar, meu Pai. Nos conduza nesses minutos que nós temos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, nós vamos falar sobre isso, do suficiente ao extraordinário. O mais de Deus. Aqui a palavra de Deus está falando que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse versículo revela um pouco do caráter de Deus. Que o nosso Deus é o Deus que faz mais. O nosso Deus é um Deus que surpreende. O nosso Deus não é o Deus do suficiente. Ele é o Deus do extraordinário. Esse é o nosso Deus. E a nossa missão aqui é buscar um pouco desse caráter para nós. A ponto de quando o mais não deixa de ser opção e vira princípio. Quando eu trago isso para a minha vida, quando eu entrego mais, quando eu renuncio mais, quando eu me dou mais, sabe, quanto mais eu entendo esse princípio, do que Deus tem o melhor, e que eu também posso fazer o meu melhor, isso muda a minha concepção, a minha caminhada com Deus, porque o nosso Deus, ele nunca foi um Deus do suficiente, ele é um Deus do extraordinário, e se nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, por que nós nos contentamos com o mínimo? Por que nós nos contentamos com tão pouco? Se Deus, ele tem mais. O suficiente, ele mantém a vida, mas o extraordinário revela o caráter de Deus, irmãos. O caráter de Deus, ele é revelado através do extraordinário. E Deus, ele não nos deu um anjo. Deus não nos deu um profeta. Deus não nos deu um recurso. Deus não nos deu um agitador qualquer. Deus nos deu o seu Filho. E isso não é suficiente. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Esse é o nosso Deus. Eu não sei se você já teve experiência, queridos, de pedir algo para Deus. E o Senhor te dá muito mais do que você pediu ou pensou. Já aconteceu com você? Já deixa eu ganhar meus pontos aqui hoje. Irmãos, eu pedi para Deus, eu cheguei nesse lugar aqui, e eu pedi para Deus uma esposa. E Ele me deu
muito mais do que eu pedi, eu pensei, amém? Ganhei ou não? Irmãos, eu pedi para Deus uma família, mas Ele me deu muito mais do que eu pedi, eu pensei. O Senhor é aquele que nos surpreende, Ele faz sempre mais. E eu me lembro, irmãos, porque tudo na minha vida começou, eu falo que a minha vida, Léo, essa camisa não dá não, ué. Tô brincando. Mas assim, irmãos, eu falo que a minha vida, ela começou nesse lugar aqui, ó. Quando eu cheguei nesse lugar, nessa igreja, eu não tinha sonho, eu não tinha perspectiva, e o Senhor foi me conduzindo. Eu falo que aqui Deus me ensinou tudo, Deus me ensinou a fazer, a trabalhar, Deus me ensinou a servir a Ele com excelência. Então tudo que eu construí na minha vida foi nesse lugar. E eu sempre tive um sonho também, irmãos, de empreender, mas eu nunca tive coragem de empreender. Depois eu e meu irmão tomamos coragem. Já tem aí próximo de 5 anos que nós empreendemos. E era um sonho que eu sempre tive, Michele. Eu falei, gente, eu quero empreender, Senhor, mas o Senhor me ajuda, me capacita, porque eu preciso do Senhor. Eu sempre tive assim, gente, eu não posso, eu estava na minha margem de segurança. E aí, eu lembro quando eu fui comprar a nossa primeira empresa, que eu fui conversar com um rapaz, ele me mostrou o faturamento lá, Marcão. Aí, Jorge, o faturamento que eu olhei, ele falou assim, olha, esse aqui foi o maior mês que eu já vendi. Eu olhava aquilo lá, eu falei assim, rapaz. E eu orei, falei, Deus, me ajuda, eu quero chegar nesse ponto, alcançar esse patamar, o maior mês dele. Irmãos, quando foi no ano passado, o Senhor me lembrou dessa reunião que eu tive, quando eu recebi a folha de pagamento dos funcionários. Era bem maior do que eu buscava como faturamento, Luciano. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes a gente se limita ao pouco. A gente às vezes se contenta com aquilo que é a média. Mas não, irmãos, Deus tem muito mais, a palavra dele está se cumprindo. E nós temos que nos apegar a isso e entender que esse é o nosso Deus. E se Deus sempre nos entrega mais, a pergunta que eu faço, por que nós estamos entregando tão pouco? Por que nós entregamos tão pouco para Ele, se Ele sempre faz mais por nós? Será que isso não mexe nas minhas emoções? Será que isso não mexe no meu psicológico? Gente, você já teve aquela sensação, foi só eu? Gente, eu preciso fazer mais para o Senhor. Foi só eu que tive esse sentimento? Eu preciso fazer mais para Deus. Sabe, eu posso. Eu fico vendo pessoas que marcaram as gerações, foram aquelas que não se limitaram ao básico, ao esperado, ao confortável, foram aquelas que decidiram fazer mais. E como é importante praticar isso no nosso dia a dia, irmãos. De viver, de não fazer somente o suficiente, mas de poder fazer mais em alguma situação que você está ali, na sua casa, no seu trabalho, você olhar aquilo que chega nas suas mãos para fazer, você falar assim, não, eu posso fazer mais, eu posso fazer diferente, eu posso trazer esse caráter de Deus para a nossa vida, porque Deus é assim, queridos. Salmo 139, versículo 14, a Bíblia diz que Deus nos criou com excelência, de forma assombrosamente maravilhosa. Olha só, irmãos, a Bíblia poderia dizer que Deus só nos criou. Ele nos criou. Não, Deus nos fez, mas não. Lu, ele está dizendo de forma assombrosamente maravilhosa. Não foi somente o suficiente, foi algo extravagante, porque tudo que vem de Deus é grande, é poderoso, porque o nosso Deus é gigante, amém? Esse é o nosso Deus, porque tudo que Ele faz é poderoso. Então você não veio do acaso, você não é fruto do acaso, a Bíblia está dizendo que o Senhor te formou de forma assombrosamente maravilhosa. Como eu disse, Ele não entregou um anjo, um profeta, um recurso, Ele entregou o seu Filho, porque Deus sempre faz mais. E quando eu leio esse versículo, irmãos, Efésios capítulo 3, verso 20, mostra o padrão de Deus, é sempre além do normal, por isso a expressão infinitamente mais, sempre quando remete à ação de Deus, é algo grande.
E o que Deus está fazendo nas nossas vidas é exatamente isso. Eu creio no novo tempo aqui para essa rede de jovens, amém? Eu creio. Hoje eu tive uma experiência maravilhosa aqui, irmãos. Olha só quanto tempo nós não vimos para frente, né, Lu? Quanto tempo nós não estávamos aqui e hoje, sabe, Deus me fez lembrar de momentos tremendos. Irmãos, eu estava na vontade de fazer aquele negócio assim, ó, e fazer assim, mas eu não posso porque meu joelho está machucado. Eu estava doidinho, irmãos. E eu estava doidinho, eu só pulando com uma perna só, mas é bom estar na presença de Deus, porque Ele merece o nosso melhor. O melhor da minha adoração, o melhor da minha voz, da minha dança, da minha atenção. Ele é digno, e é para Ele que nós fazemos tudo isso, irmãos. Então o que Deus está fazendo na nossa vida é sim, algo assombroso, algo extravagante, algo grande demais, algo imensurável. Porque a obra de Deus, ela é grande. E como filhos de Deus, nós somos chamados a refletir esse caráter de excelência, de entrega, de superação. Porque Deus é a excelência. E Ele espera isso de mim e de você. Eu quero compartilhar alguns exemplos aqui bem rápido, bíblico. Alguns exemplos bíblicos aqui, de pessoas que fez mais. O primeiro exemplo, irmãos, é Ruth. Ruth é um exemplo nato de uma pessoa que fez mais, queridos. Porque ela não apenas acompanhou Noemi, mas ela assumiu o Deus, ela assumiu o destino dela. Irmãos, ela acompanhou a sogra dela. Agora, assim, abrindo um parênteses, irmãos, eu já vi muita gente acompanhar os seus pais. Às vezes a pessoa acompanha o seu irmão. Às vezes você acompanha o seu cônjuge. Mas acompanhar a sogra? Irmãos, essa mulher, ela recebeu um galardão muito grande, porque ela entrou na genealogia de Jesus. Mas eu acho que ela merecia mais, sim ou não? Sim ou não? Essa mulher, irmãos, ela acompanhou a sogra. Ela foi além do natural. Ela fez... Gente, era obrigação dela acompanhar a sogra? Não tinha obrigação nenhuma, irmãos. Tanto é que a outra lá, a órfã lá, foi embora, falou assim, ó, foi bom, bem que eu tentei. Né, mas eu tenho uma vida para seguir. Mas ela não. Ela seguiu, mostrou aliança. Sabe o que eu fico pensando, irmão? Nós precisamos ter do nosso lado pessoas de verdade. Amigos de verdade, pessoas leais. Às vezes você está achando que você tem amigo de verdade. Não tem. Tem pessoas que querem ser o seu amigo até quando você tem algo para oferecer. Enquanto você tem algo para oferecer, são seus amigos. Mas quando você não tem, é ruim quando as pessoas se interessam por você pelo que você tem, pelo que você pode oferecer, né? E não pelo que você é. Nós precisamos valorizar isso. As pessoas que estão conosco de verdade. O que Noemi tinha para oferecer para Ruth? Nada. Mas ela foi leal. Ela ficou junto. E essa mulher fez mais. Ela foi com ela. Ela trabalhou, ela se dedicou. E por isso Deus honrou a vida dessa mulher. Olha Davi, 1 Samuel capítulo 17, irmãos. Estava tendo uma guerra, tinha um gigante afrontando um exército inteiro. E Davi foi proibido de ir para o campo de batalha, mas aí o pai dele chama e fala assim, ó, você vai entregar uma marmita lá para seus irmãos já estão há muito tempo, devem estar com fome, você vai entregar uma marmita. E Davi foi lá entregar a marmita, irmãos. Mas ele entregou mais, sabe por quê? Ele entregou além da marmita, a vitória para Israel. Porque ele derrubou o gigante. Foi ele que fez mais. Só que Davi fez mais, não foi ali, Davi já fazia mais. Quando os seus irmãos estavam em casa, ele estava no pasto. Ele estava lá lutando contra o leão, contra o urso, protegendo. Ali, a plantação, protegendo, né, as ovelhas, como pastor. Mas ele sempre fez mais, irmãos. Quando ele chegou diante daquele gigante, foi uma oportunidade. E eu quero te dizer, se você quer crescer na vida, você precisa entregar mais. Só cresce quem entrega mais.
Se você tiver um pensamento medíocre, de que, não preciso disso tudo, não. Eu não preciso. Muitas pessoas falaram isso para mim, irmãos, na minha caminhada. Quantas vezes eu trabalho em vários lugares, as pessoas falam assim, não, você é bobo demais. Você está se doando demais. As pessoas não valorizam a gente, não. Irmãos, muito mais do que o meu patrão estava me vendo, o Senhor estava vendo. Porque quem me honra é o Senhor, quem me faz crescer é o Senhor, quem supre a minha vida é o Senhor. E é nele que eu coloco a minha expectativa. Não é por quem está vendo, é para quem eu sirvo, é para quem me inspira, é para quem me ensinou. E isso aí vem do Senhor, porque isso faz parte do nosso caráter. Então a pessoa que cresce é uma pessoa que faz mais. Se você quer crescer na vida, faça um pouco mais. Rebeca, ela se tornou esposa de Isaac. Mas quando ela foi se tornar esposa de Isaac, Abraão deu uma direção para o servo ir buscar a esposa. E aí, irmão, no meio do caminho, o servo falou assim, olha, aquela que me oferecer água para mim, der água para os camelos, essa aí vai ser a esposa de Isaac. E aí, irmãos, Rebeca, ela se antecipa. E de repente, essa mulher, ela oferece mais. Por quê? Ela dá água para eles, e eles não pediram água para o camelo. Mas ela pega a água, com seu esforço, e oferece para os camelos. E ela se torna esposa de Isaac. Essa mulher foi honrada, mas porque ela fez mais. Ela não precisava dar água para o camelo, mas ela foi lá e fez. Já viu aquelas coisas que você fala assim, não, mas isso aqui ninguém me pediu. Isso aqui não precisa fazer. Mas ela foi lá e surpreendeu. Olha para você ver o coração dessa mulher. E Deus honrou ela. Esse ato simples e generoso fez toda a diferença. Nós precisamos fazer mais. Quando eu olho aquela passagem do bom samaritano, irmãos, a pessoa foi deixada semi-morta, estava morto. No meio do caminho, no meio da estrada, aí vem um sacerdote, a quem se espera muito. Irmãos, o sacerdote, ele fez mais? Não, ele não fez nem o suficiente. Nem o suficiente ele fez. O levita passou e não fez nem o suficiente também. Irmãos, eu fico pensando quantas vezes nós somos tão medíocres que nem o suficiente nós estamos fazendo. Nem aquilo que é a nossa responsabilidade, nem aquilo que é minha e sua atribuição, nós estamos fazendo. Olha só, eles esquivaram da responsabilidade. O bom samaritano passou e fez mais. Aquele homem parou, curou a ferida, sarou ele, pôs no animal, levou para a hospedaria, tirou dinheiro do bolso, fez muito mais. Muito mais. Aquele homem foi Jesus na vida daquele rapaz. Foi Jesus. Mas quantas vezes nós falhamos em detalhes pequenos, porque às vezes é uma ação pequena sua que vai fazer toda a diferença. Como aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes, multiplicação dos pães e dos peixes, alimentou toda a multidão por causa de um menino que decidiu fazer mais. Ele poderia ter guardado aquela comida para ele, mas ele ofereceu e alimentou a multidão. Por causa de um gesto pequeno. Uma multidão inteira foi alimentada. Então, irmãos, olha o potencial disso. Olha o potencial. Maria, ela derramou um perfume. Ela enxugou com seus cabelos. Maria, ela se aproximou de Jesus. Irmãos, todo mundo começou a criticar ela. Por que ela gastou esse dinheiro todo? Podia ter dado para os pobres. Irmãos, Jesus falou assim, olha, vocês não fizeram nem o suficiente. Eu cheguei nesse lugar, vocês nem me receberam direito. Essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Ela está me ungindo. Irmãos, e Jesus falou assim, aonde for pregado o evangelho, essa mulher vai ser lembrada. Tem quanto tempo que ela fez isso? E nós estamos aqui hoje falando dela. Porque ela fez mais. Se você quer ser lembrado, você precisa fazer mais. Se você quer alcançar algo maior, você precisa fazer mais. Não só o suficiente, mas o extraordinário, que é o tema dessa palavra. Jesus é a nossa maior inspiração, irmãos. Se você vai em João capítulo 13, Jesus lavou o pé dos discípulos. Eu te pergunto, Jesus precisava lavar o pé dos discípulos? Precisava, irmão. Mas ele lavou. Ele lavou o pé. O rei se fez escravo
para mostrar que o caminho da humildade, sabe, para mostrar que o caminho para a grandeza são gestos como esse. Ele foi além, ele surpreendeu, ele fez mais. Então, os pés de Jesus, os pés dos discípulos foram lavados pelo Rei, porque Jesus decidiu fazer mais. Se os irmãos puderem projetar para mim, Lucas capítulo 17, verso 10, esse versículo aqui vai responder um pouco. Diz assim: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Escuta aqui, queridos, o mínimo não agrada a Deus. Ele se alegra é com quem se entrega com paixão, com verdade, com excelência. Porque para outras coisas a gente se entrega tanto. Tem pessoas que se entregam tanto para ter, às vezes, um corpo bonito, se entrega lá na academia e tudo, mas para o Senhor, deixa a desejar. Às vezes se entrega tanto no trabalho e se doa, mas para o Senhor nós deixamos a desejar. E nós temos que pensar um pouquinho como que está a minha intensidade quando as coisas são para Deus. O que tem me impedido? Jesus sempre nos ensinou a fazer mais. Jesus fala assim, ó, se alguém te obrigar a ir 1 milha, vai com ele quantas? 2 milhas. Isso era uma lei romana, irmãos. Vocês sabiam que um romano, se ele visse um judeu, ele poderia falar para o judeu, pegar, se ele estivesse carregando algo pesado, uma mochila pesada, ele podia falar para o judeu pegar a mochila e levar 1 quilômetro a mochila para ele, era lei. E o judeu tinha que parar o que estava fazendo. Vocês lembram quando o romano falou para Simão carregar a cruz de Jesus? Era obrigatório, era lei. E ele carregou a cruz de Jesus. Era uma lei romana, você tinha que parar tudo para carregar o peso para eles. Por isso que Jesus vai dizer isso para os discípulos. Olha, se você foi obrigado a andar 1 milha, ele fala, não vai 1 não. Vai 2, porque a 2ª milha é a milha da honra. E é isso que nós precisamos aprender, que é o que o Senhor nos ensina. Mas tem algumas barreiras que nos impedem, irmãos, de fazer mais. Sabe qual que é a primeira barreira que eu coloquei aqui? O cansaço. Cansaço. Às vezes pergunto para você, por que você parou de orar? Por que você parou de ir na igreja? Por que você parou de estudar? Por que você não está fazendo aqui ó, o curso? Está uma benção o curso. Aí fala assim, eu estou cansado. Estou cansado. Irmãos, quando você cansa, você desiste. Não tem problema cansar, sabe por quê? Porque todo mundo cansa. Todo mundo cansa, irmãos. É natural você cansar. Você só não pode desistir. Você só não pode desistir. Pedro falou assim, Senhor, eu trabalhei a noite inteira. Eu passei a noite em claro. O tempo todo tentando pescar. Mas diante da tua palavra, eu vou. Eu estou cansado, mas eu vou. Essa foi a mensagem de Pedro. Mesmo cansado, eu vou também. Eu quero te perguntar, você está cansado, irmãos? Não para não. Continua. Sabe por quê? Porque pode ser que Deus está usando esse cansaço para revelar o que está no seu coração. Se o seu problema for a questão do cansaço. Porque é momentos como esse que nós vamos ver se a pessoa quer mesmo. Se a pessoa quer de verdade. Porque quem quer de verdade, irmãos, vai cansado mesmo. Quem quer de verdade vai sem força. Quem quer de verdade vai chorando. Quem quer de verdade vai gritando. Quem quer de verdade vai debaixo de chuva. Quem quer de verdade vai debaixo do sol. Quem quer de verdade, irmão, vai a pé. Pede carona, mas não deixa de ir, porque quem quer vai. Agora, quem não quer, vai falar assim, eu estou cansado. Estou cansado. Ou se não, vai inventar uma desculpa. Mas que sejamos maiores do que nossas desculpas.
nós precisamos ser maiores. Então o cansaço é uma das coisas. Uma outra coisa que pode te impedir de fazer mais é a percepção que você tem da vida, irmãos. Sabe, como você enxerga a vida, como você enxerga as circunstâncias, porque tudo você vê problema. Tudo é o fim para você. Você pensa que Agar estava morrendo do lado da fonte, porque ela estava tão decepcionada da vida? Você imagina que os 2 discípulos a caminho de Emaús estavam conversando com Jesus e não percebeu a presença dele? Estavam ali desesperados. Porque é cegueira, não consegue enxergar o lado bom da vida, não consegue enxergar o lado bom das coisas. Irmãos, você imagina, eu fico pensando, aconteceu o servo Eliseu, ele ficava, tinha revelação da estratégia do exército inimigo. Aí ele passava para o povo de Israel. Aí ele descobriu que o problema era Eliseu. Você, esse cara que está tendo revelação, Deus está falando com ele, nós temos que matar ele. Aí Eliseu, ele vai para uma cidade, vem um exército gigante, cerca a cidade. Aí o servo que estava com ele, saiu lá na porta e viu um tanto de gente, falou assim, nossa, meu Senhor, nós estamos cercados, nós vamos morrer. Está todo mundo aqui, o exército inteiro. Aí o Eliseu falou assim para ele, fica tranquilo, mais são aqueles que estão conosco do que estão com ele. Ele falou, mas como assim? Quem que está com nós, Senhor? Só está nós dois, olha o exército todo aí, quem que está com a gente? Aí Eliseu orou e falou assim, Senhor, abre os olhos dele. Senhor, abre os olhos dele. Irmãos, quando Deus abriu os olhos, tinha anjo para tudo quanto é lado. Anjo com espada de fogo na mão. Irmãos, na hora que aquele servo viu, falou assim, nu. E agora? Agora deixa comigo. Vai matar? Não, vou matar não. Vou ferir esse cegueira, nós vamos levar eles lá para a terra do inimigo. E não vão matar não, irmão. Não vamos dar comida para eles. E depois vai dar certo. Irmãos, mais são aqueles que estão conosco, amém? Às vezes você não percebe, às vezes você não sente, mas tem anjos do Senhor guardando a sua vida, guardando a sua casa, guardando a sua família. Mesmo que você não percebe, então não fica com a visão errada das coisas ali que não está acontecendo. Às vezes, mas está tudo dando errado, as coisas não vão, as coisas não acontecem. Eu tive uma experiência com a máquina lá, né, Filipão? Essa semana. Uma máquina lá na empresa, irmão, dá um problema lá, e a máquina é novinha. Eu falei, meu Deus do céu. E nós, com a demanda, pastor Elton, gigante lá, um evento que vai ter na IMEPAC, e eu falei, nós temos um prazo para entregar gente do céu, e essa máquina não ia. E pelejando, e o Felipe, eu falei, Felipe, pega o Dudu, parece que o trem não, mas não é possível, já que está me dando, aí começou a tirar minha paz. O Filipão também ficou desorientado. Não, agora eu já vi que a guerra é espiritual, irmãos. Nem o suporte lá, a garantia está conseguindo resolver. Falei, não, agora eu percebi que o negócio espiritual. Aí o Filipão falando, irmãos, mas eu entrei firme na oração. O Filipão também entrou no jejum e nós agarramos firme no propósito. Queridos, porque eu vou te falar, foi duro. E aquilo tirou a nossa paz. Mas aí, irmãos, sem entender, nem o suporte entendeu, a máquina começou a funcionar melhor que na sua originalidade. Ela veio mais forte. Então, querido, será que era espiritual? E nós precisamos buscar esse discernimento. É como nós enxergamos. Uma coisa que te impede também é o complexo de inferioridade. Você achar que você não é capaz, que você não consegue. Irmãos, Jeremias falou assim, eu não passo de uma criança. Deus falou assim, prepara de falar isso. Deus chamou a atenção dele, para de falar isso. Já viu quando a pessoa fica falando assim, né, se fazendo de vítima? Senão eu não consigo, porque eu não sou ninguém, eu não nasci para dar certo e tal. Irmãos, para de falar isso. Acredite em você. Acredite em você. Sabe, você tem potencial, você pode, você consegue. Aquela mulher cananeia que foi lá pedir para Jesus o favor que a filha dela estava endemoniada. E Jesus com os discípulos falou assim, não tem como, eu não posso tirar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Irmãos, que ofensa. Jesus estava chamando de cadela, não, misericórdia. Eu não posso pegar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Sabe o que a mulher falou para ele, Gersim? Falou assim,
Mas deixa eu falar, Jesus, os cachorrinhos, eles também comem das migalhas que caem no chão. Irmãos, eu creio que Jesus fez assim, não, olha aqui, cheguei a arrepiar. Naquele momento, irmãos, eu acho que ali teve aquele silêncio, porque o que essa mulher falou foi extraordinário. Jesus falou assim para ela, mulher, pode ir, minha filha, já aconteceu, já deu certo, numa resposta dessa. E quantas vezes nós ficamos vitimizando, nos achando coitadinho, com complexo de inferioridade. Não, irmão, você tem que ter humildade, é na presença de Deus, diante das pessoas, das circunstâncias, é cabeça erguida e personalidade. Não fique fazendo de coitadinho para ninguém não, porque você não é coitadinho. Você é filho de Deus e filha de Deus. Então essa é a nossa identidade. Uma coisa que impede também é a zona de conforto. Hoje, infelizmente, nós vivemos no meio de uma geração das pessoas que não sabem resolver problema, irmãos. Que não tem estrutura para resolver um problema. Que só reclama, fala, não, é sempre assim, já está bom, porque isso é o suficiente. Acomodação, irmãos, é um veneno silencioso. Foge da acomodação. Se você está acomodado em alguma área da sua vida, foge. Deixa eu partir aqui para o final, irmãos, para a gente finalizar. Uma outra barreira é a incredulidade. E eu quero já, vamos convidar a equipe de louvor para a gente já orar, porque eu sei que o nosso tempo já. Mas a incredulidade, irmãos, é uma barreira que impede. Porque a sua fé deve ser o maior sinal de que você deve fazer mais. É a sua fé. Sabe, os céus já nos entregou tudo, irmãos. Os céus já nos entregou tudo. Sabe por quê? A cruz, ela está vazia. O túmulo, ele está vazio. E eu te pergunto, o que mais precisa acontecer para você crer? Por que tanta incredulidade? Por que tanta dificuldade em crer? Nós vamos passar, irmãos, por dificuldade sim, mas creia. Creia. A Bíblia fala assim, olha, quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Quando você passar pelas águas, você não vai se afundar. Ele não está falando se, ele está falando quando. Ou seja, vai acontecer. Não é que eu estou profetizando, a Bíblia está dizendo, o fogo vai vir e a água vai vir. Mas o Senhor também vai vir, amém, irmãos? O Senhor também vai vir. E Ele está conosco. Sabe? Então, irmãos, vamos sair do suficiente e vamos saltar para o extraordinário? Vamos fazer mais? Então fica de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Com os olhos fechados. Por exemplo, só me escuta, por favor. Esse momento agora, que nós terminamos aqui a reunião, nós estamos finalizando, é o momento que nós oramos, buscando o Senhor. Se alguma coisa que eu falei da palavra fez sentido para você, você possa buscar a Deus agora, falar com o Senhor. Mas esse momento agora, você pode fazer mais. Por exemplo, você pode fazer mais. Você pode intensificar mais a sua oração. Você pode se render mais na presença de Deus. Você pode buscar mais a face dEle. Você pode dar mais de si. Nós sempre podemos fazer mais. O nosso Deus não é um Deus do suficiente. Ele é o Deus do extraordinário. E por isso que Ele faz mais, infinitamente mais, do que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Senhor, nós oramos pela Tua igreja. Aviva a Tua igreja. Aviva o Teu povo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Manifesta nesse lugar. Vem, vem, Senhor.
Irmãos, nós vamos encerrar com uma canção. E você vai dar o seu melhor. Vamos encerrar adorando o Senhor. Vamos encerrar adorando o nome dEle, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória, de toda adoração. Mas para Ti, ó Deus, nós nos colocamos na Tua presença. Aleluia. Precioso Jesus, aos Teus pés aqui estou. Que eu poderia Te oferecer por tudo que Tu és. Aleluia. Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, Teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Obrigado, Jesus. Precioso Jesus, eu amo o som da Tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Diga isso a Ele. Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, Seu valor é maior. Jesus, Jesus, Teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro,
que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, Jesus. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nesse lugar. É tudo que o Senhor fez é impagável. Aleluia. Irmãos, eu quero parabenizar todos os papais que têm trazido seus filhos aqui na rede. Todos. Você está trazendo seu filho para o melhor lugar e está participando junto. Então continue fazendo isso. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer. Eu combinei com o pessoal da minha célula, Pastor Elton. Nós vamos lá para a Praça Getúlio Vargas. As praças estão bonitas, não estão, gente? Iluminadas. Nós vamos para lá, vamos ter um tempo de comunhão lá. Todos estão convidados. Vamos para lá, lá tem coisa lá para comer. Então vamos ter um momento de comunhão lá. Beleza? Deus te abençoe. Até amanhã. Pessoal, olha só. Olha aqui, só um minutinho aqui, ó. No dia 21, nós vamos fazer o chá revelação. No dia 20, na sexta-feira, a partir das 20 horas, quem puder, das 7 horas, né? Quem puder me ajudar aqui a organizar as coisas, depois me procura, quem puder, tá bom? Eu vou precisar dos irmãos para estar me ajudando a organizar aqui, tá bom? E no final também. Vai ser demais. E só a Cíntia que sabe o sexo, tá? Ainda não. A Cíntia só